O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando num barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus de hoje nos põe também numa reflexão sobre os momentos atuais pelos quais nós passamos. A primeira leitura nos vem mostrar, primeiro, que todos nós, pelo batismo, nós somos inseridos na vida plena de Cristo e somos até assinalados que, como Cristo, somos profetas, sacerdotes e reis. Profeta, aquele que anuncia, aquele que fala em nome de Deus. Acontece, porém, nos dias de hoje, como no tempo de Amós, que a palavra de Deus não agrada aos que estão interessados em assuntos que não são de Deus. Nós hoje vivemos também na sociedade esta maneira de querer impedir a palavra de Deus ser assumida por aqueles a quem nós devemos dirigir a palavra. Podemos dizer que existem duas perseguições da igreja. A perseguição vermelha, aquela onde existe um conflito direto contra tudo que é católico ou cristão, onde há o derramamento de sangue, como vimos lá nos países do Oriente Médio, Iraque, Síria e outros lugares onde nos matam porque somos de Cristo, porque falamos dele, propomos o amor que ele nos ensinou. Isto é o martírio cruento. Mas existe também a perseguição, que diria eu, branca. É aquela onde não se mata ninguém, mas simplesmente se põe empecilhos para poder falar. Então, a política de hoje é essa maneira de cortar a igreja, a sua força de penetrar com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua palavra, junto a todos aqueles a quem dirigida a palavra. Também nós hoje somos chamados como Amós. Amós, vai para outros lugares. Aqui não é o lugar para você pregar a palavra. Esse não é um instrumento bom para você servir-se dele. Então somos obstaculados. E é pior ainda que quando nos deixam falar, não nos ouvem. Não facilitam a escuta,
Então a igreja fala, a igreja se pronuncia, a igreja, né, exorta, a igreja lança bons documentos, catequese, palestras, conferências, ninguém fala dela. As autoridades políticas não têm interesse de nos ouvir, porque isso vai questionar o seu próprio comportamento. E essa é a situação de hoje. Nós também somos, não precisa falar, use a sacristia, faça a sua catequese lá na igreja, mas fora isso não nos perturbe. Eis aí a situação. E nem por isso Amós deixou de profetizar, porque é a ordem de Deus. E nós também somos profetas pelo testemunho de vida, de santidade e de autenticidade no agir no meio do mundo. Encontramos mil e umas dificuldades, mas não podemos deixar de anunciar aquilo que Deus nos colocou como prioridade da nossa vida e da nossa missão. O Evangelho nos mostra que, apesar de tudo isso, a igreja é sempre o Cristo que tem compaixão por aqueles que sofrem. Então, se nós formos ver, a igreja é a instituição que mais obras assistenciais, obras de promoção humana, obras de serviço, de abnegação, desde as mais pequeninas até as mais importantes, elas estão para quê? Para ajudar o ser humano a ser feliz. Vimos já pessoas deficientes ser muito felizes também nas suas situações, mas nunca vimos uma pessoa escrava dos pecados, dos caprichos, das suas ambições serem felizes. Então é esta a mensagem que nós devemos propor a eles, que eles se convertam. Para quê? Porque a alma, a vida espiritual é muito mais importante que a vida corporal, a vida material. Eis aí, meus irmãos, porque hoje estamos rezando também pelas vocações, para que os profetas, especificamente chamados para serem os grandes paladinos da palavra de Deus, sejam santos pelos mistérios que celebram e sejam pastores dedicando-se àqueles que mais precisam dele.